Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estou novamente aqui para mais uma videoaula de Sociologia e esta videoaula destinada principalmente para todos aqueles alunos matriculados na terceira série do ensino médio e temos uma particularidade. É uma videoaula de Sociologia que está voltada ao Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, que brevemente você estará se submetendo ao mesmo. E o tema da nossa videoaula irá tratar a respeito do movimento social agrário no Brasil. Nós já tivemos uma videoaula específica a respeito deste assunto. Eu irei retomar alguns pontos consideráveis a respeito da temática e nós vamos dar continuidade à videoaula com a resolução de duas questões que também vão tratar a respeito deste assunto. Antes de nós pontuarmos considerações específicas a respeito do movimento social agrário, vamos primeiramente relembrar de uma maneira generalizada o conceito de movimento social. Nós sabemos que movimento social é toda e qualquer instituição que apresenta uma bandeira de luta. Como um movimento social ele apresenta uma bandeira de luta, então ele pode apresentar dois objetivos: a manutenção de uma determinada ordem que favorece um determinado contexto, uma determinada parcela da sociedade, da mesma forma que todo e qualquer movimento social, ele também pode apresentar uma postura combativa, no sentido de reivindicar. Quando nós observamos na sociedade a atuação dos mais diferentes movimentos sociais, nós conseguimos observar que, na maioria das vezes, a postura deles está vinculada a uma postura mais reivindicativa, de questionar a ordem, de exigir a garantia, não só a garantia, mas acesso de direitos. Para quem esses movimentos sociais eles acabam atuando? Também é interessante nós fazermos uma consideração nesse sentido. Alguns movimentos sociais, eles acabam atuando no sentido de viabilizar o acesso ou, em outras palavras, a garantia de direitos para todas aquelas pessoas que hoje são identificadas como minorias. Quem são essas minorias? Não é minoria no sentido quantitativo, de poucas pessoas, mas minoria no sentido de enfatizar a situação de exclusão social, negros, mulheres, pessoas com deficiência. Da mesma forma que nós também vamos visualizar alguns movimentos sociais que apresentam outros tipos de bandeira de luta, como o caso do movimento ambiental, como o caso dos movimentos sindicais, que tratam a respeito das condições de trabalho. E levando em consideração a particularidade da nossa videoaula, nós temos também o movimento social agrário, que acaba englobando quem? Acaba envolvendo todos os trabalhadores rurais, todos aqueles trabalhadores que possuem como principal meio de produção, ou, em outras palavras, como principal caminho para poder constituir as condições de sobrevivência, a terra acaba sendo o seu principal meio de produção. Então, neste sentido, levando em consideração essa retomada do conceito de movimento social e ainda citando alguns exemplos, vamos dar continuidade tratando especificamente do movimento social agrário. Eu quero que vocês visualizem em tela e vocês podem observar, nós temos aí uma imagem preto e branco, uma imagem antiga e temos uma legenda: Ligas Camponesas no Brasil. As Ligas Camponesas, ela foi um tipo de organização dos trabalhadores rurais no nosso país pioneira.
Vocês podem observar também na imagem, na legenda, aliás, existe o período de atuação das ligas camponesas no nosso país, entre as décadas de 1940 e na década de 1960. Infelizmente, as ligas camponesas elas acabaram encerrando as suas atividades no nosso país. Temos que levar em consideração que a forte repressão do movimento político, do contexto político do Brasil, à época em que as ligas camponesas estavam em atividade, acabou contribuindo no sentido de desarticular, ou, em outras palavras, de dissolver a existência desse movimento social agrário. Mas, avançando agora, vocês podem observar, temos aí uma outra imagem, bem diferente da imagem anterior. Temos aí uma avenida ocupada por várias pessoas carregando bandeiras e na legenda nós temos Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, um movimento social destinado ao trabalhador agrário, existente até hoje no nosso país e com uma atuação expressiva, dando continuidade, digamos assim, a todo um trabalho de reivindicação na defesa de direitos do trabalhador rural, já iniciado não só pelas ligas camponesas, mas também por outras organizações que também surgiram ao longo do tempo na história do nosso país. É importante também ponderar que na atualidade também existem outras formas de representação de trabalhadores rurais no nosso país. E, de repente, você, caro aluno, pode estar pesquisando a respeito dessas outras organizações. Eu estou destacando nesta videoaula apenas aquelas que possuem um grande destaque, né, no que diz respeito a conhecimento público. É claro que o contexto social em que o movimento de trabalhadores rurais sem terra emergiu no Brasil é um contexto político, social e econômico absolutamente diferenciado do contexto vivido no passado pelas ligas camponesas. Todos nós temos conhecimento que a década de 1980, como os próprios estudiosos a respeito deste assunto escrevem, correspondeu ao boom do sindicalismo ou dos movimentos sociais no nosso país. A partir da década de 1980, os movimentos sociais eles ganham muito mais força no nosso país, tendo em vista, inclusive, o desejo de efetivar a democratização no nosso país. Daí, a defesa dos trabalhadores rurais e a continuidade com ainda mais força pela luta visando a reforma agrária no Brasil. Agora nós vamos avançar e vamos começar a exercitar a respeito das considerações que agora há pouco eu apresentei a vocês. Acompanhem bem a leitura e eu tenho 5 assertivas, 5 possibilidades de resposta para vocês ouvirem, visualizarem e interpretarem e depois nós identificarmos qual a alternativa correta. Acompanhem comigo a leitura. Sobre o conceito de reforma agrária, é correto afirmar que, letra A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades produtivas de um determinado país ou região. Alternativa B, a reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas para camponeses que não possuem terras. Alternativa C, é uma política de incentivo à produção agrária vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Agrário. Alternativa D, a reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas que só atende quem tem condições para produzir na terra. Alternativa E, a reforma agrária é o processo de doação de terras para o governo,
que produzirá alimentos para os mais carentes. Muitos fazendeiros realizam essa prática em troca da isenção de impostos. Você analisou bem? Vamos identificar qual a alternativa correta nesta questão. Alternativa certa, letra B. A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas para camponeses que não possuem terras. Agora, bem rápido, vamos invalidar as demais alternativas. A letra A, ela se assemelha bastante com a letra B. Só que a letra A afirma propriedades produtivas. E a reforma agrária, ela trata de propriedades improdutivas. A letra C, ela afirma que é uma política de incentivo à produção agrária vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Agrário. Não, a reforma agrária é uma bandeira de luta do movimento social agrário. Portanto, não é uma iniciativa governamental. Por essa razão, a alternativa C está incorreta. A letra D diz que é um processo de redistribuição das propriedades que só atende quem tem condições para produzir. Não só quem tem condições para produzir, mas a reforma agrária ela também tem como finalidade oportunizar condições de produção para aquelas pessoas que estão desprovidas do direito de propriedade. E a alternativa D menciona que é uma doação de terras de fazendeiros buscando a isenção fiscal, a isenção de impostos, né? Então, uma assertiva bem utópica, porque não tem sentido com a finalidade da reforma agrária. Vamos para a nossa segunda questão? Acompanhem bem a leitura. No Brasil, a reforma agrária nunca foi plenamente realizada. Um dos principais fatores que impedem a sua realização no país é, letra A falta de interesse dos camponeses em adquirir propriedades, já que o Brasil possui diversas propriedades disponíveis para redistribuição de terras. Letra B. O baixo preço pago pelo governo pelas propriedades desapropriadas desincentiva os fazendeiros a entregarem suas terras para a redistribuição promovida pela reforma agrária. Letra C. A grande corrupção dos movimentos que lutam em prol da reforma agrária, o que acaba resultando na não redistribuição das terras conquistadas. Alternativa D. O custo de manutenção dos assentados, pois, mais do que apenas desapropriar e redistribuir terras, a reforma agrária tem que dar condições para o camponês produzir nas terras adquiridas. E letra E. O pequeno número de terras improdutivas no país faz com que não seja possível realizar nenhuma redistribuição, já que, segundo a Constituição de 1988, somente as terras improdutivas podem ser redistribuídas. Analisando as assertivas, vamos visualizar a alternativa correta, letra D. O custo de manutenção dos assentados, pois, mais do que apenas desapropriar e redistribuir terras, a reforma agrária tem que dar condições para o camponês produzir nas terras adquiridas, ou seja, não é simplesmente disponibilizar a terra. Os meios para que o trabalho ele venha a acontecer também são absolutamente imprescindíveis. E todas as outras 4 respostas, elas acabam caminhando no sentido contrário ao que está sendo posto pela letra D. Caríssimos alunos, eu estou finalizando mais esta videoaula para vocês. Eu desejo um forte abraço e, como eu sempre recomendo, não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Até a nossa próxima videoaula.